Bom dia, Márcio Adriano. Bom dia, chefe. O negócio é o seguinte: o cara que mais ganha aqui. Hoje, ó. Bom dia, chefe. O cara que mais ganha aqui, que mais ganha benesses do governo, chama-se Gustavo Ribas Neto, daqueles que estão nessa mesa. E é o que mais reclama. Qual é que é os incentivos que você tem lá, além de pagar PIS, COFINS, ICMS, IPI? Qual é o incentivo que você tem? Vocês estão falando muito de bilhões aqui, bilhões ali, né? A agricultura é um negócio espetacular. Você falou 10 bilhões de propriedade tem a SLC. Apesar que se dividir aí, quanto que é um alqueire hoje médio? Um alqueire é 2,42 hectares. Em valores hoje. Eu sei que é... aqui na nossa região chega até 400 mil reais. Sim. Agora ali na região da LSC, ou lá da região do Maggi, deve ser o quê? Dos 150. Não, você tem regiões aí hoje, Tocantins ainda, Maranhão, o próprio Roraima, valores bem baratos, mas você tem muito o que fazer, né? Você tem que abrir toda a área e você não tem da estrutura. Da estrutura realmente é zero. Ela é... muita gente indo, por exemplo, para Roraima, vem bastante gente indo, faz o quê? Forma pasto, coloca gado e espera ver quem é que vão ser os mais loucos que vão na frente. Porque daí você tem que fazer a estrada, né? Na Roraima eles ainda dependem de 300 e poucos quilômetros para conseguir tirar de lá a produção. E ainda não querem tirar lá pela Goiânia. Então... mas vocês queriam daí nessas terras pagar bastante. Hã? Já entendi. Ótimo. Não, tem que pagar mais barato porque você tem um serviço para fazer lá dentro. Claro. Então, engraçado. Quando foi... daí ficaram falando que antigamente, aqui em Ponta Grossa, e eu lembro bem disso... Aqui o cara resolvia fazer um loteamento na cidade, ele simplesmente contratava o trator ali do amigo, do vizinho lá, ou então da própria prefeitura, e metia aquilo lá, punha uns piquetinhos e tacava aquele negócio, fazia a rua e vendia lote, meu. Sem nada. Sem luz, sem água, sem esgoto, sem asfalto. Pavimentação, qualquer que seja, nem cascalho tinha nas ruas. E depois deixava para o município fazer tudo. Agora, se você quer fazer um loteamento na cidade, você faz o loteamento, mas você tem a tal da contrapartida. Você deve entregar ele com infraestrutura pronta. Fora o estudo de impacto de vizinhança, né? O EIA. Não, tudo bem, tá? Mas Márcio, quanto tempo faz que mudou essa regra aí do fazer, para você fazer o loteamento aqui em Ponta Grossa, tenha que... para fazer loteamento tenha que fazer a infraestrutura. Não faz muito tempo, né? O último prefeito... Você era deputado quando mudaram, não era? O último prefeito em Ponta Grossa que ainda fez que teve condições de fazer um condomínio sem infraestrutura foi o Juscelito. 2000 para cá, qualquer loteamento que você faça, você precisa colocar infra, precisa dar, no caso, a parte da luz, do saneamento, do asfalto, né? Hoje você não pode fazer um condomínio na terra, né? E isso aí tem um custo. Hoje qualquer terreno, o problema maior aqui não é o problema da cidade, mas o problema o custo imobiliário. Hoje qualquer terreno em Ponta Grossa custa no mínimo R$70 um metro. Distante, né? Estou falando assim, para lá do São Martim. Aí você tem o custo de infraestrutura toda, e aí o Minha Casa Minha Vida vai bancar aí na faixa 1 algumas situações, inclusive está pedindo para que as prefeituras cedam, né? Tem muito terreno urbano do município. O governo federal está pedindo para que ceda, para que eles possam fazer a faixa 1 para vender para as pessoas aí num valor de R$400 por mês, que seria o mínimo que poderia fazer na faixa 1. Já tivemos aqui em Ponta Grossa, quando a Dilma veio para cá, aquelas casas que foram entregues a R$56 por mês. Né? Você veja, 56. Hoje já estão falando em 400. Hoje já é R$400 por mês. É inflação ou eles subiram o preço? O subsídio é muito menor, né? O valor que o governo coloca ali, tanto é que ele está pedindo que as prefeituras doem alguns terrenos, porque sozinho ele não vai conseguir fazer esse custo, né? Talvez em outras regiões, né? Em outras regiões consigam, mas aqui eu digo Ponta Grossa,
uma faixa 1 aí, menos de R$400 vai ser muito difícil, por conta do valor de R$70, R$80 o metro quadrado, se achar, né? É muito difícil encontrar próximo. E aí é o problema, né? Você joga muito lá para frente, lá distante, aí não tem os equipamentos públicos, né? Você não tem uma escola, não tem um hospital perto, não tem um postinho. Então, essa é uma questão aí que tem que se pensar bem. Você acha que o Gustavo está certo quando ele reclama que eles vão lá abrir picada no meio do mato lá e ainda querem que tenha estrada e aeroporto e mais não sei o quê? Não, eu estou constatando, não estou reclamando, é fato. O Roraima, por exemplo, é a nova fronteira nacional. Depois do Mato Grosso do Sul dos anos 80 ou 90 vem Roraima. Eu mesmo vou agora, daqui uma semana para lá. Vou conhecer uma terra lá que eu disse que eu não consigo nem chegar lá. Diz que eu tenho que olhar de longe. Mas é mata pura. Você tem terra lá, Gustavo? Não. Lá ou é uma região de mato ou uma região que já é bem arenosa. Eu tenho vontade para Roraima. Tocantins eu não fui ainda. Roraima eu estou querendo ir para conhecer, para ver como é que é. Você tem uma terra melhor, né? Tocantins é um saibro, mas você tem muita unidade de conservação por lá, muita terra indígena. Então hoje um pepino que está acontecendo por lá é isso, né? Você tem basicamente Você acha que tem que tirar tudo os índios de lá? Eu acho que a gente tem que melhorar as condições dos índios. Os índios já têm 14% do território nacional, isso é tudo terra indígena, uma população muito restrita, pouca gente proporcionalmente a isso, e que na realidade para a própria subsistência, seja como indígena na subsistência, que é basicamente esgotar uma área e partir para outra, já tem muita área para muita terra indígena, está sobrando área para terra indígena, está faltando índio para colocar nessas terras. Ô Márcio, você acha que é isso mesmo, que o índio tem que viver desse jeito? Por que não pode se dar, fazer com que o índio continue sendo índio, tá tudo certo, mas dá condição dele evoluir? Sabe qual que é o maior índice de garimpeiros que tem lá em Roraima? Índios. Os índios são garimpeiros. Então tem que tomar muito cuidado com esse romantismo que, principalmente a esquerda, coloca, né? Índio tá lá, quer ficar no cantinho dele. Índio quer também... Índio quer evoluir, índio quer ter Wi-Fi. O mundo está evoluindo. Por que o índio não pode? Por que ele tem que ficar largado lá para continuar vivendo em condição subhumana? Daí ele precisa de menos área ainda, né? A gente tem 900 mil indígenas no país, em 2022, que tem 13, 14% do território nacional. Vai fazer a conta aí de quanto é SLC, a MAGE, quem for tem de área. O índio consegue viver numa área muito menor, com uma qualidade de vida muito maior, desde que a gente coloque eles para trabalhar. Nós temos uma loja em Carapó. Carapó é interior do Mato Grosso do Sul. Nós chegamos lá em Carapó e lá a inadimplência é zero. Por quê? Porque o cacique manda. Se ninguém pagar, o cacique vai lá e fala, meu amigo, pague a conta, senão você é assim. Mas tira a brincadeira de lado. O que acontece? Você chega lá numa oca, né? Você olha aquela oca toda de palha, você entra lá, tem uma TV de 75 polegadas, que a galera está assistindo lá o Faustão, está assistindo o Luciano Huck. E aí eles assistem uma TV e querem as mesmas comodidades que eles veem. Mas então, onde é que eles estão errados nisso? Mas eu estou dizendo, estão certíssimos. O errado é o romantismo da esquerda, dizer, não, o índio tem que andar ainda com arco e flecha, lá no meio do mato. Que isso? O índio, a partir do momento que ele teve o contato, estou dizendo aquelas tribos que existem lá no Amazonas, que é como é que é, incomunicável e que ainda não viram. Tudo bem, agora, não sei quantos por cento dos índios que a gente que sabem que existe a civilização, eles querem a mesma coisa. Os índios querem Hilux. Mas onde é que está errado? Aí é que nada. Só porque ele é índio, ele não pode ter tudo que a tecnologia dá para o ser humano. Qual é a diferença do índio pro... Você sabia que 70% dos cassinos americanos são controlados pela comunidade indígena? Os índios lá de Montana, dos Estados Unidos, fora Las Vegas, tem muitos cassinos lá que são controlados pela comunidade indígena. E aí eles têm tecnologia, E qual é o problema disso? Nenhum. Agora, não, o índio tem que ficar distante, índio coitado. Tomar muito cuidado com isso.
Gustavo, a produção de soja no Mato Grosso está suspensa por 90 dias, por quê? Isso é questão de vazio sanitário, né? A gente precisa ter atenção ao vazio sanitário, a gente também, aqui no Paraná também está na mesma situação, né? E aí cada local do país tem daí o fechamento do vazio, né? A hora que você pode começar a plantar. No caso do Paraná é setembro. Então a gente não pode ter plantas vivas, tem que ter matado as plantas que eventualmente, as guaxa que a gente fala, né? E que o gargalo disso é onde não é particular. Estrada, rodovia, ferrovia, cidade. Quem que vai matar a soja que está nascendinha aí na graminha na beira da cidade? Mas a intenção é controlar o fungo, a ferrugem. Então tirar a ferrugem do mercado. Esse é o ponto. Para nós aqui dos Campos Gerais é tranquilo, né? Mas tem locais que não. No Mato Grosso, por exemplo, não. Não, você vai, por exemplo, da estrada daqui a Paranaguá. Você acha que não tem soja nascida na beira da estrada? Claro que tem. Ninguém controla. Então você tem essas situações e que mas claro, no vazio a maioria você está tirando, né? A gente mata nessa soja. Soja que você colheu, que cai da máquina e tal, que ela não processa 100%, depois você entra e mata ela para fazer a cultura daí em setembro. Vou fazer uma pergunta para os dois aqui, quero aproveitar uma notícia mundial do final de semana aí. Eu quero perguntar primeiro para o Márcio Adriano. Você viu o que aconteceu na Rússia no final de semana? Com o movimento Wagner, o grupo Wagner, de mercenários. Tô achando que é aquele Ponta Grossa, Daniel Wagner e companhia. Não, esses são... É outro. Aqui, na tua opinião, aquilo foi um golpe de Estado ou não? O que foi aquilo? Não, aquilo ali na verdade, se você pegar a história do cidadão que agora já está exilado ali no país ao lado, né, que é Bielorrússia. É interessante a história dele, né? Quando teve a queda lá porque a gente fala Rússia, mas a queda da União Soviética nos anos 90, ele foi um dos que mais aproveitou a amizade com o Putin e cresceu, né? Ele virou dono de restaurantes, né? Os grandes chefes de Estado iam com o Putin nos restaurantes dele, e aí ele começou a vender refeição para o exército e para as escolas, né? Virou multimilionário e de repente começou a também... Ele foi preso, né? Ele ficou um tempo preso. Aí ele começou a trazer esses mercenários, pessoas que estavam nas cadeias, né? Foram liberados da prisão para poder ir para o campo de batalha. E o Putin achou muito bom, porque a opinião pública, quando morre um soldado russo, a opinião pública fica mais consternada do que quando morre um mercenário. E aí eles começaram a achar interessante, né? Tanto é que a única diferença entre o Wagner e o exército russo é a insígnia. O resto é tudo igual, são os mesmos equipamentos, são a mesma farda, só que as pessoas ficavam menos... Porque eram pessoas que saíram da cadeia, foram para lá. É aquela história, né, da vida, que nem aconteceu no submarino, né? As pessoas ficam mais consternadas com 5 pessoas que morreram no submarino do que os 400 que já morreram tentando atravessar o Mediterrâneo. Quer dizer, parece que a vida, dependendo do continente onde está, parece que vale menos, né? Independente disso. Né? Independente disso, né? Claro, eram pessoas que saíram da prisão e tal. Então as pessoas ficaram menos consternadas. E o cidadão lá ficou meio indignado com a falta de recursos que o Ministério da Defesa estava enviando para eles, né? E aí criticou o ministro da Defesa, o ministro da Defesa não deu a mínima, Putin acabou defendendo lá. Como cá é tudo igual, né? No mundo inteiro. É a mesma coisa. E aí ele começou a querer marchar contra Moscou. Aí o Putin, peraí, negão. Né? Mas fez um acordo com ele? Fez um acordo, foi para a Bielorrússia, deu anistia para todos os para todo Wagner, mundo. Tinha 20 mil soldados lá, anistiou todo mundo. E para você, Gustavo Ribas Neto? Poder paralelo. Na realidade é a falta de
de estrutura, credibilidade que tem os governos, porque também se viu o que aconteceu, né? O pessoal apoiou o Grupo Wagner. A população chegou na hora na hora de apertar o negócio, a população apoiou o Grupo Wagner, quer dizer, o governo na Rússia, em outros lugares pelo mundo não tem credibilidade nenhuma, e aí o Putin falou, melhor eu ajeitar os esquemas com esse cara, esse foi o ponto. E era o cara para fazer o serviço sujo, porque além de, né, não ter um impacto maior, porque já são pessoas que estavam dispostas àquilo e tal, tudo que era o mais complicadinho, vai lá o pelotão de frente, né? E só que você veja, isso, a quantos grupos Wagner tem... Bom, primeiro o Grupo Wagner não é exclusivo russo, né? Não. Ele já é um negócio... Não, é um negócio multinacional. Multinacional. Agora, quantos grupos Wagner tem pelo mundo afora? Né? Quantas estruturas tem nisso? Sabe onde é que eu queria chegar com tudo isso? Vamos ver se vocês concordam, os dois. A iniciativa privada sempre trabalha melhor que o governo. É verdade, né? E ali ainda deixou para o governo ainda tem mais uma instância, né? Deu um BO, quem foi? Foi o Wagner, não fomos nós. Não sou eu que fiz, não é o Putin que mandou fazer. É um grupo paramilitar, e é um negócio incrível, né? Se você pegar, por exemplo, a quantidade de mortes que teve na Segunda Guerra, o maior número de mortes foi na Índia e na China. Mas espera aí, a Segunda Guerra não teve indiano, não teve chinês, porque já na época eles foram importados pelos exércitos alemão, russo, para poder ir para a batalha. E agora estavam fazendo a mesma coisa. Eles estavam importando militares da África, o Wagner, negociando, olha, eu vou trazer esse pessoal para cá, vamos pagar aí um soldo para eles, e em troca vocês me liberam aí uma licença para as minas de ouro e diamante para que eu possa explorar. Tá vendo? Você vê como tem negócio? Não é? Sempre mas é comércio. Agora, não resta a menor dúvida que até na guerra a iniciativa privada toca melhor o negócio do que o poder público. Hoje já é terceirizado, né? Hoje o exército americano é praticamente privatizado, né? Todas as armas, né? A partir do momento que estão privatizando, inclusive, a exploração espacial, o privado sempre faz mais rápido e mais barato, né? Olha a exploração espacial, a NASA gastava, hoje o Elon Musk gasta 4% o valor dele subir com um foguete lá para levar um satélite do que era a NASA custava. Até o Gilmar está junto com você aqui, ó. NASA, exemplo de avanço tecnológico, porém foi o Elon Musk, iniciativa privada, que instalou a ré no foguete em minutos perdidos. Instalou a ré. Aí, diz que foguete não tem ré, agora foguete tem ré, né? Mas aí é que tá. De qualquer maneira, a iniciativa privada ela é muito mais ágil. Você sabe. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos estatizar tanto a fazenda do Gustavo, qualquer uma, como qualquer loja do mercado móveis. Quanto tempo dura estatizada? Primeiro incha, né? Incha a estrutura, gentarada para tudo que é lado, para tudo que é coisa. Depois você tem todo mundo que quer tirar um naquinho, né? E depois você começa a gente resolve o problema, sabe como pode não quebrar nem a fazenda nem a loja? É só aumentar o imposto. A hora que está dando BO, você começa a colocar... mas aí o Magalu ali vai vender mais barato que a loja dele. Mas aí mais imposto para manter a loja. Não é bem assim. Funcionário público na loja. Vamos não, Gustavo. Todo mundo paga lá o funcionário. Não, eu só falo de questão de eficiência administrativa. É que a iniciativa privada é fatos e dados. E na questão política, ideológica. Não adianta. Tanto que você, quando estiver pensando, você que tem uma empresa, ou mesmo dentro de casa, para administrar alguma coisa, pensa naquele político, olha para ele, será que ele seria um bom gerente lá da minha loja? Seria um bom CEO? Né? Eu fico imaginando os caras que estão aí, é raro eu olhar, esse aqui seria um bom CEO. Né? Segundo, a questão ideológica realmente fica sem... Por exemplo, estou discutindo agora que as universidades querem mais recurso público. No Brasil,
As universidades vivem já de 95% das suas receitas da receita pública. Vamos pegar a USP lá, por exemplo. A USP, o custo dela no ano é 8 bilhões de reais por ano. Olha só, 8 bilhões. É uma fábula, né? Se fosse uma cidade, ela seria... 95% dos recursos da PUC, da USP, é do governo federal e estadual. Né? A folha... Vamos pegar daí o exemplo de fora. Sempre olha o exemplo de fora. Nas outras universidades públicas, por exemplo, da Espanha, 87%, que já é bastante, né? Mas você pega as americanas públicas, 65% apenas é custo do governo. Lá tem muito essa das pessoas que se formam lá e fazem... Depois devolvem, o né? dinheiro. Devolvem o dinheiro. Pelo aí bota o nome da escola lá, o nome dele, nome da sala. Aí vamos pegar daí a folha. A folha aqui das universidades, né? Olha só, hein, gente? 85% dos custos de uma universidade é folha. Mas espere aí. Ei. Aí lá fora... Márcio, não, me desculpe, Márcio, mas aí não, isso não está errado, não. Isso não está errado, não. Sobra o que para investimento? Não, mas não é. Acontece o seguinte, o maior patrimônio, assim como no teu negócio é o teu estoque, numa universidade, o maior patrimônio são os professores. Então, Gostem bem. ou não. Tudo bem, mas é o conhecimento que essa leva de professores tem. Mas adianta daí ensinar numa estrutura precária? Você tem que dar um mínimo de conforto para os alunos e para os próprios professores. Aí os caras não têm nem onde sentar direito lá, não tem nem uma refeição adequada, não tem uma infraestrutura. Olha aqui a universidade, quantos anos a gente fala aqui da má iluminação que tem ali, né? Ali é um breu. Poderia, né, investir mais nisso, mas não, o recurso vai para onde? E não estou dizendo que está errado ou está certo, mas é importante que se discuta de onde vai vir os recursos. Do governo? O governo também tem... saúde também, não só tem educação, tem segurança. Essa questão do público. Agora, pega uma empresa ou pegue um pool de empresas e olha, é o seguinte, vocês vão tocar, não estou falando aqui universidade e tal, mas vocês vão tocar uma determinada área de educação aqui do município ou do estado. Né? Seguinte, nós vamos te dar o que você paga de imposto para nós aqui, nós vamos pegar exatamente o valor do que você paga, uma parte, e vocês vão adotar deixa que o critério educacional fica com o governo, essa parte que ele sabe fazer bem. Agora a parte de infraestrutura vai ser de vocês. Nossa, eu te digo que haveria uma revolução na educação nacional em 10 anos. Mas você acha que parede e coisa resolve o problema da educação? Não, você vai pagar melhor os professores, você vai dar inclusive mais cursos. Mas melhor que pagar melhor os professores aumenta o custo da universidade. Mas você vai saber lidar com o custo, com o DRE muito melhor. Você vai saber lidar com aquele balanço, vai saber lidar com Você quer dizer que as universidades não sabem se autogerir? Não, para elas tudo é mais caro. A licitação, tudo é mais caro. Veja qualquer licitação que você faz. Uma vez eu até falei aqui, a região metropolitana aqui dos Campos Gerais, poderia fazer. Levamos um pau aqui do pessoal de Castro. Deus, eu levo o Fábio, uma vez chegou lá, eu era presidente comercial. Vamos fazer uma região metropolitana. Só ali o DDD já baixava não sei quanto, porque daí você acabava com o DDD. E tinha algumas situações que a Copa estava trazendo, por exemplo, era um recurso que traziam para as regiões metropolitanas para a infraestrutura. Falaram, vamos botar só no papel que nós somos região. Não, Deus o livre, Ponta Grossa, não pode mandar. Não tem problema, pode ser a capital da região metropolitana, pode ser Castro, a cidade-mãe, não tem problema nenhum. Foram lá, levaram ado, cada um no seu quadrado, levaram lá as faixas e tal, né? Uma das ideias era a licitação conjunta. Você pegava as 17 cidades da região aqui, que seria a metropolitana, né, que é a dos Campos Gerais, você fazia uma licitação de tratores, por exemplo, cada um lá leva, olha, aqui nós precisamos de tanto de pá, escavadeira, nós precisamos de tanto de... E vocês compravam em conjunto, barateava em 42%. Mas não, cada um ado, cada um no seu quadrado, cada um faz a sua compra, tá bom. Né? Então são essas pequenas coisas que muitas vezes a ciumeira, a ideologia, esse tipo de coisa atrapalha. Infelizmente é assim. No país vai ser sempre assim. Né? Infelizmente. Olha, eu já acho que quanto mais unido, melhor é. União de forças, divisão de tarefas. Imagine se você
que nem o Gustavo ano passado, no final do ano passado ali, Gustavo reclamando que como é que ia ficar o agro. Eu falei, vocês não têm uma bancada do agro? Já estamos chegando em 400 deputados já. Então tem condição de ver o que quer, de defender, inclusive o país. Mais ou menos, né? Agora tá porque você tem nessas peculiaridades aí muita coisa acontecendo, né? Por exemplo, o União Brasil lá, tá saindo a ministra que já não é mais do União Brasil, saiu do partido, estão recolocando outra pessoa. Parte de pessoas estão na bancada do agro. Agora, claro, o trabalho, hoje um país parlamentarista, que é o que a gente tem, não é meio parlamentarista, é completamente parlamentarista, e você tem um governo pro jogo. O governo federal hoje é do jogo, então vai pagando a conta com um, com outro. Realmente você tendo uma bancada forte, bem consistente, você vai. Vamos ver até como é que fica, né? Porque algumas das medidas aí que foram colocadas nessa questão dos ministérios novos, essa estrutura, o Lula depois acabou vetando. Vamos ver como é que fica agora o contraponto disso, né? Ver como é que isso vai andar à frente. Quer ver, tem algumas coisas, eu estava vendo um economista esse final de semana e ele estava dizendo o seguinte, Márcio deve saber bem como é que, e concordar ou discordar, mas se o dólar não está num patamar mais baixo, a própria economia vem se dando bem, apenas não baixaram o juro, mas eu acho que vão baixar o juro, é uma questão de tempo. O juro vai baixar, e o que ele diz é o seguinte, que o governo não está fazendo tudo aquilo que ele queria, todas as revoluções. Por quê? Porque existem regras que não deixam fazer tudo aquilo, não pode dar uma guinada tão forte. E por isso é que a economia está na situação que está. Você concorda com isso, Marcos? Concordo. O que o Gustavo falou do parlamentarismo é uma verdade. O primeiro-ministro hoje do nosso país é o Lira, né? O Lula só realmente faz viagens para unir o Brasil, né? Gente, é assim, quem viaja para fora sabe que muito da mídia dizendo que o Brasil quer ser o protagonista do processo da paz na guerra. Então, gente, lá fora nem não estão nem aí. O Lula é uma coisa assim um pouquinho tipo Mandela para alguns assim jovens revolucionários. Ele vai lá em Paris e fala que até 2030 vai acabar com o desmatamento na Amazônia. Todo mundo, que legal, né? Gente, olha aí o que aconteceu com todos. Ele mesmo fala, né? Todas esses acordos de redução do carbono aqui no mundo, lá do COP, não sei o quê, nunca vingou, né? Nunca vingou. Existe o business antes de qualquer situação. Essa é a grande verdade. Agora, interessante o que você comentou, Gustavo, que tem que ser um pouco mais pragmático, né? Por exemplo, a guerra entre a China, a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos vai fazer com que o país, aqui, se souber trabalhar, evolui muito. Mas aí tem que ser pragmático, né? Se pensar assim, não, mas peraí, a China, ela é comunista, de esquerda. Não, americana é capitalista de direita. Vamos nos aproximar dos americanos. Eu quero só saber o seguinte, as TV que você vende são comunistas? Não são comunistas, são feitas na Coreia, muitas delas, né? Não, mas não são comunistas. Você chega, liga ela na tua energia estatal aqui e pronto. Não, mas é que eu digo, será que você vai... passa ali o que tiver os Gustavo da vida lá do outro lado. Se você fosse por um lado assim mais até humano, eu falaria, não, mas peraí, China, putz, estão dizendo muito que, e isso está crescendo muito, né, que a questão de Wuhan lá, que o vírus foi feito em laboratório. Putz, os caras criaram o vírus lá. Os caras que eu digo, o governo chinês, não os chineses. Aí você começa a pensar, putz, não, eu quero ir mais pro lado dos States lá, né, mais legal, daí eu vou para Miami, vou para Disney. Gente, se for pensar no que a China vai chegar daqui 20 anos, o correto é que o Brasil esteja mais próximo da China, de forma pragmática, não estou falando de forma ideológica. Pois é, mas aí é que está. Aí é que está. Vocês mesmo no começo da nossa conversa de hoje falaram que o governo não vai bem porque ele é ideológico, seja ele qual for. Aqui não estou dizendo, o governo... Não. O passado também era ideológico. Todos têm uma ideologia. Tudo.
Um é de direita, outro é de esquerda. E outros se disfarçam. Quem é que banca, quem é que põe comida na mesa do povo? É o pragmático. É o pragmático que coloca a comida na mesa, não é o ideológico. Exatamente, é o pragmático. É o que não independe ele pode se a China vai crescer, vamos se aliar à China. Ponto. O Gustavo vende a soja dele para a China. 60% você da soja compra as TV que você vende lá no mercado móvel da China. E aí ficam o quê? Não, eles inclusive têm um controle maior lá da população dele, coisa arada, que eles vão conseguindo direcionar melhor, e o americano também, de direita e esquerda, o americano é esquerda hoje. Não é? O americano ele tem, por exemplo, tá todo mundo migrando. Quem gosta de inovação, de um pouco mais de segurança, está indo para a Flórida. Flórida, por exemplo, o mercado imobiliário lá tá bombando na Flórida. Por quê? O povo está saindo da Califórnia. A Califórnia é um governo de esquerda. Por exemplo, na Califórnia... Dentro, né? A Califórnia, ela ela faz alguns anos já que ela tá na mão da esquerda. Que nos Estados Unidos a questão o Estado funciona, né? O Estado é Estado mesmo. Lá então ele são é vários separado. estados. Ele tem muita coisa que se você está de um lado do Estado, você pode, de um lado da fronteira do Estado, você pode fazer, a lei é diferente ali, do outro lado a lei mas olha a insegurança comercial, as lojas, as empresas lá estão todas gradeadas, né? Porque entrou uma lei que na Califórnia até $1.000, quem entrar numa loja e roubar até $1.000 não é considerado mais furto, assalto, não faz BO, não faz nada. Indiretamente. O que você acha dessa lei? Eu lembro de um prefeito. Hã? Eu lembro de um prefeito. O que são R$13 mil? E você tem hoje, a gente tem ainda aqui no Brasil relativizando algumas pessoas que furtam alguma coisa, você vê cenas, teve aquela fama, né, que quer um celular, deixa o menino roubar um celular. Isso. Não, eu acho o seguinte, isso é que nem viciado. Você não pode beber hoje. Você não pode viciado em qualquer coisa. Sim. Não, eu tenho que estar limpo hoje. Amanhã é outro dia. Então você não interessa a quantidade. Você não pode medir pela quantidade. Cometeu o ilícito, tanto faz ele, grande ou pequeno, ele tem que ser, tem que ter a mesma pena. Agora, a gente fala de ideologia e tal. Existe uma frase que eu sempre coloquei, que desenvolvimento econômico só se justifica com progresso social. Aí muita gente vê progresso social meio esquerda e o crescimento econômico apenas direita. É um pouco dos dois. Aí, mas não existe meio termo. Existe uma forma. Só existe o meio termo. É o único que existe. O único que existe é o meio termo. E você pode sim fazer um desenvolvimento econômico na sua cidade, na sua região, e não esquecer dos mais pobres. Porque os mais pobres também consomem, se você for olhar apenas pelo lado capitalista, né? Não existe uma empresa sadia, uma empresa rentável numa sociedade de insucessos. Não existe. Você cedo ou tarde vai pagar a conta. Então, as empresas precisam entender, claro que não é fácil, que além dos impostos, do emprego, ela tem uma função social muito importante. Tem que ter uma função social de, em algum momento, gerar alguma riqueza para a sua comunidade, não ficar só apenas dizendo o governo é isso, o governo é aquilo. Só que, infelizmente, muitos governos acabam até tolhendo essa possibilidade da iniciativa privada fazer alguma coisa, por até ciúme, talvez, né? Os políticos detestam gestores. Um gestor na política faz uma diferença, mas ele fica isolado. 2 gestores, 3, 4. Né? E eu falo isso de banca. Eu sempre falei, chegava lá na Assembleia, falava, por exemplo, de submissão tributária, né? Que eu acho uma coisa mais ridícula que tem a submissão tributária, né? Porque o governo vai lá e taxa. Por exemplo, o pessoal fala assim, o cara não tirou nota. Hoje você não precisa tirar nota mais. O imposto, as pessoas não sabem disso. Mas o ICMS é pago na fonte hoje, gente. Então, por exemplo, o governo chega lá e fala assim, Márcio é prestador de serviço, vamos pegar eu lá. Né? Você vai vender um celular, você comprou a R$500 e vai vender a 1.000, ok? Nós vamos te taxar já sobre 1.000. E se eu quiser fazer uma promoção por 900?
Vai pagar um imposto sobre 1.000. Eu já paguei sobre 1.000. Então isso acaba detonando, inclusive, as possibilidades e oportunidades para as pessoas terem uma liquidação. De ter uma liquidação mesmo. Olha, porque já era tanto, imposto, agora é bem menos. E pior, metade. Já paguei imposto na fonte. Se para o produto, se fica encalhado lá 2, 3, 4 meses, já paguei o imposto. E eu digo... Não, e pior que isso, é por estimativa, né? É por estimativa. Então, desde que os políticos sabem por quanto que tem que se vender um produto. É um negócio absurdo esse tipo de situação. Né? Mas dessa forma, se você não fizer, aí vai haver uma grande sonegação, porque daí vai voltar lá um jeito de que as pessoas só vão poder não pagar nota, imposto, não sei o quê. Daí não vão tirar nota e tal. Então tem toda uma história que tem que ser feita análise para ver, mas realmente, daí pode ser que caia muito a arrecadação. Mas existe alguma forma. O IVA está aí para talvez fazer uma mudança. Inclusive, se um dia aqui pudermos conversar, a gente fala aqui com ele, na hora que ele fala conosco o Raul, né? Porque o Raul, o príncipe que veio aqui semana retrasada, né, o deputado Felipe, ele traz o IVA americano. Já o Raul defende o IVA canadense. Então os IVAs também têm diferenças. Cada um tem. E vai Nós temos que marcar, vamos marcar, vamos fazer uma live. Vamos mudar aqui. Vou convocar vocês. Vou ver se a gente... Márcio, vou dar essa tarefa para você. Nós vamos ver se nós fazemos um dia, porque tem que acertar a agenda meio de todo mundo. Vamos trazer o Raul e vamos fazer depois a gente usa na rádio. Bom debate. Ou vamos fazer uma live para conversar. E é bom que você venha. Aliás, vou te dar a tarefa aqui, que você venha para saber como é que vai funcionar o IVA da agricultura. Márcio vai falar como é que vai funcionar o IVA do comércio. O IVA do príncipe na agricultura é 0. O do Raul já é diferente. Agora, veja que interessante, o que mais pode chamar atenção é o cashback. O cashback é uma das coisas mais legais que tem no IVA. Agora eu vou te dizer uma coisa, eu sou contra o cashback. Porque vai devolver o imposto para os mais pobres. O problema é muito lindo. Na teoria. Na teoria você acha que não, fantástico. O pessoal vai se cadastrar lá... Chega, né, Márcio? Vamos parar, porque só vai dar encrenca aqui. Muito obrigado aos dois. Então tá dada a tarefa. Você me diz quando que o Raul pode. Vamos falar com o Raul, na segunda-feira, hein? E aí a gente já faz a live, e depois a gente faz cortes da live e bota aqui. Vou falar com Fechado? Ele. Fechado. Então nós vamos tratar de produzir uma live aqui para trazer aqui na Rádio Lagoa Dourada a respeito do IVA. E eu quero perguntar para o Raul algumas coisas que estão engasgadas aqui na minha garganta. Ou você acha que ele vai vir aqui, vai falar o que é e não vai, pelo menos, ouvir as perguntas. Se ele vai responder as perguntas ou não, outro departamento. Já está o convidado. Já está, o Raul alguém já está avisando. O Raul está escutando. Não vá. Muito bem.